Quero dar as boas-vindas agora ao pastor Léo Capuchin, ao Leonardo Capuchin, o Léo, como a gente conhece, né, Léo? Isso. Muito bom, Charles, estar aqui com você, estar aqui no Mente Aberta. Muito bom participar mais uma vez. Ô, Léo, há quanto tempo já você está no Carisma? Olha, eu estou no Carisma desde 2010, então vai fazer 5 anos. Fazem 5 anos. É. E nós estudamos juntos, não sei se foi em 2003, 2004? 2003, No 2003 Carisma. e formamos em 2004. Você, estudante, já era, vamos colocar assim, você já era um funcionário do Carisma, Isso, já já trabalhava trabalhava no lá. Carisma, na gestão do pastor Heber, que voltou agora, está dando aula novamente. Está dando aula no seminário, Para exatamente. quem gosta aí do pastor Heber, teve aula com o pastor Heber voltou e hoje é um dos professores do Seminário Carisma. Isso mesmo. E na gestão, à frente, na direção, desde 2010. Desde junho de 2010, exatamente. A cada semestre o Carisma ele quebra o recorde de alunos, pelo que eu tenho acompanhado. É. E hoje são quantos alunos o Carisma? Hoje nós temos 740 alunos, Uau. caminhando para os 1.000. O alvo O são alvo é 1.000. chegar aos 1.000 alunos. Que legal, Léo. E quais os cursos que nós temos no Carisma? Hoje nós temos aberto bastante o leque, porque a gente sempre teve o nosso curso de segunda a sexta, um curso que nós chamamos de curso de teologia ministerial, né? Então, para aquele que tem aquela disponibilidade, quer separar realmente um tempo de 2 anos para aprender a palavra, se preparar para o ministério, ter ferramentas para o ministério, então a gente tem esse curso de segunda a sexta. Mas nós tínhamos uma procura muito grande de outras pessoas que não tinham essa disponibilidade, mas gostariam de fazer o Carisma, gostariam de participar pelo menos um pouco. Então nós abrimos o curso que nós chamamos de o curso bíblico modular, que é um curso do Carisma também apenas 2 vezes por semana. E para atender o maior número de pessoas, a gente está abrindo desse curso modular turmas nos 3 turnos, turmas de manhã, turmas à tarde e turmas à noite. 2 vezes na semana? 2 vezes na semana. Em horários alternados. Isso. Se a pessoa tiver disponibilidade na parte da manhã, no turno da manhã, o turno da tarde e à noite. E à noite, exatamente. E a duração, 2 anos? 2 anos também de duração. E a formação desse aluno, é a mesma do que faz vamos colocar assim, um bacharelado de 2 anos? Não. Não. As matérias, a maioria das matérias são as mesmas, né? Só algumas matérias que são deixadas só para o de segunda a sexta, porque não dá tempo, né? Tentar colocar as mesmas matérias em 2 vezes por semana não encaixa. Mas aquela base do Carisma, aquilo que as matérias mais importantes, vamos colocar assim, que formam aquela base sólida do seminário, estão nos 2 cursos. Léo, eu sei que nós já temos o Carisma também em Betim, Isso. lá no Pastor Rodinei. Temos o Carisma no Rio de Janeiro. Lá em Niterói, lá com em Felipe. Niterói com o Felipe. E tem mais algum lugar? Por enquanto, não. Olha, para quem mora fora aí, eu sei que nós temos Lagoinha Pará de Minas, Lagoinha Divinópolis com o Fernando, Lagoinha Vespasiano, pastor Gilberto, Lagoinha Justinópolis, pastor Marco Túlio. Nós estamos fazendo alguns módulos soltos, né, em alguma das igrejas da Lagoinha. Nós tivemos mesmo há pouco tempo um módulo de dons espirituais lá na Lagoinha Divinópolis. Aí eu lembro, foi como se fosse uma conferência, Isso, alguma coisa. foi um módulo de 3 semanas, aí todo final de semana ia um professor para ministrar para a igreja. Agora, a base do Carisma é um seminário voltado para pessoas que têm interesse em ingressar no ministério, mas não somente aqueles que falam assim, eu tenho um chamado pastoral, vou deixar tudo, viver por conta só do ministério. Ele é aberto para todo tipo de público, vamos falar assim. Exatamente. Mas um público cristão. Exatamente. O que a gente entende ali no seminário é que Deus nos chamou para cumprir a grande comissão. E Ele não chamou pessoas específicas para cumprir essa grande comissão. Mas o ministério, ele é para ser realizado pela igreja de uma forma geral. Quando a gente lê lá o texto de Efésios, quando Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, o texto continua dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aquilo que nós entendemos ali é que o ministério ele é realizado pelos santos. O pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre são apenas algumas pessoas que vão ajudar os santos, dar ferramentas aos santos para que eles cumpram o ministério.
Então a gente crê muito no ministério universal. Todo crente é um sacerdote, que o nosso pastor sempre diz. Todo crente é um sacerdote. Todo aquele que crê em Jesus, ele é rei, ele é sacerdote, ele pode cumprir. De capacitação. Exatamente. Então o nosso intuito é capacitar a pessoa para ela cumprir o ministério, não só sendo pastor, não só sendo um mestre, não só sendo evangelista, mas sendo um médico, sendo um advogado, sendo um faxineiro, sendo o que for, Ou seja, com aquilo que a profissão que ele desempenha ou a vocação que ele tem profissional, ele vai cumprir o chamado dele. Cumprir o chamado dele, exatamente, utilizando o seu local de trabalho. Nós temos, todos esses anos de Carisma, nós temos muitos alunos, mais de 6 mil alunos formados já. E dentre esses 6 mil, a grande maioria são profissionais que estão trabalhando no mundo, em várias áreas da sociedade. Juízes, advogados, médicos, todos os profissionais liberais, psicólogos, né? Todas as áreas. Da política já tivemos alguém envolvido, né? Policiais também. Nós temos pessoas de todas as áreas da sociedade que passaram por ali, continuam cumprindo a sua profissão, mas entenderam que a profissão deles é um chamado de Deus. Ô, Léo, você se mistura com o carisma, né? Porque você veio para cá, você não é de Belo Horizonte. Não, sou do Rio. Você veio para cá, um carioca que veio para cá, tomou conta do carisma no lugar do mineiro, mas você está aí, você mistura com o carisma, a sua história é carisma. Até tentaram sim, até te deram outras tarefas durante um tempo, mas eu vi que isso acabou prejudicando o próprio carisma, e quando você passou a se dedicar especificamente ao carisma, o carisma ainda subiu e cresceu mais ainda. Isso, ajudou Então muito. A gente vê uma vocação, um chamado. O que para você é tão especial no carisma, sendo que da nossa igreja, da Lagoinha, é o seminário que, até onde eu acompanho, é o que tem mais membros da Lagoinha, e é um seminário também que alcança pessoas do Brasil inteiro, semelhante ao CTM, mas você traz pessoas do Brasil inteiro para estudar no carisma. Pessoas que às vezes escolhem abrir mão durante 2 anos da sua carreira profissional para se dedicar a um seminário local. Isso. O carisma, ele acho que o grande diferencial que eu posso dizer na minha vida e que eu vejo na vida dos alunos é que ele não apenas te dá ferramentas para a vida, mas ele muda a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser como uma carta escrita e lida. E o carisma me parece que ele faz isso. Ele escreve na nossa vida. O carisma ele vai escrevendo na gente uma nova história, vai reescrevendo quem nós somos. Nós começamos a ver a nossa verdadeira identidade em Deus, quem realmente nós somos, para que Deus nos fez existir, qual o propósito da nossa vida. E quando você vai entendendo tudo isso, parece que automaticamente a sua vida vai tendo um novo significado. E as pessoas começam a ver em você. Então, muitos alunos, eles não estão num púlpito, mas eles ensinam, e ensinam com a vida. Eu acho que esse é o maior diferencial do carisma, que ele forma pessoas que conseguem ensinar com a sua vida, que eles conseguem ensinar no seu dia a dia, porque a palavra entra no coração de forma tão clara, tão sólida, que muda completamente a história da família, a história da vida. Nós temos alunos realmente do Brasil inteiro e temos alunos também de outros países que têm estado aqui junto conosco. Já tivemos alunos basicamente de quase que todos os continentes. Já tivemos alunos da Itália, já tivemos alunos dos Estados Unidos, já tivemos alunos do Uruguai, Argentina. Fora do Brasil vem estudar também. Vem Chile. Agora nós estamos recebendo, tem um aluno agora que é de São Tomé e Príncipe, na África. Estamos para receber agora uma turma lá de Angola, 18 casais. 18 casais, quase uma turma, metade de uma turma praticamente só de angolanos. Então a gente tem visto o que Deus tem feito, tudo isso pelo testemunho. São alunos que se formaram, estão indo para os 4 cantos da terra, eles chegam lá, as pessoas veem e falam assim, eu quero que você viveu, eu quero a mesma coisa que você tem. Ele fala, vai lá para o carisma. Vem para o carisma, vem para cá. Agora, existe algo que é muito forte no carisma, que é chamada a palavra da fé. Isso. Que já sofremos muitos ataques, né? Porque eu já estudei sobre isso, mas é uma palavra que transforma. O que você percebe? As críticas, elas vêm por uma crítica teológica, na verdade. Ela acaba fazendo parte de um meio teológico que, quanto mais você entra na teologia, mais você vai esbarrar com as críticas, né? Porque são posicionamentos diferentes. Mas o que a palavra da fé traz de realidade para uma pessoa?
mudando a sua própria perspectiva de vida. Vamos falar assim, até abrindo a mente, né? Aham. Até trazendo uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de reagir. Porque eu lembro que na minha época de carisma, até com o Rodrigo da Beth, Isso. era uma das matérias que mais me impactou, compreendendo a beleza e a grandeza que a fé cristã tem e como nós praticamente não compreendemos a sua totalidade e até o seu poder de ação. A palavra da fé, o que eu vejo de grande relevância dela é que ela traz a Bíblia, ela traz os princípios bíblicos para o dia a dia. É como se estivesse dizendo para a pessoa assim, a Bíblia é maravilhosa, você descobre a Bíblia, vai lendo as histórias, vai lendo o que Deus fez na vida daqueles homens, daquelas mulheres, você fica assim, uau, quem dera se eu pudesse viver tudo isso. A palavra da fé vai dizer assim, você pode, você consegue viver. Você consegue ser como um Moisés, você consegue ser como um Elias, você consegue ser como um Eliseu, você consegue ser como uma Esther, você consegue ser como um Paulo, você consegue ser igual a todos esses homens, porque todos eles tiveram a mesma coisa que você tem, que é o Espírito Santo. Então, a palavra da fé ela vai dar muita ênfase de que nós somos filhos de Deus, criados à imagem de Jesus Cristo e carregamos essa vida de Deus dentro de nós. Então, se o próprio Jesus ele declarou que aqueles que creem nele farão obras semelhantes a que ele fez e fará obras maiores ainda, então a palavra da fé diz assim, tome posse disso, você consegue fazer as mesmas obras que Jesus fez e obras maiores. É por isso que a gente vê, normalmente você reconhece logo quando tem um aluno do carisma no ambiente, porque o aluno do carisma é aquele que está procurando um enfermo para orar, ele está procurando um endemoniado para ele expulsar um demônio, ele está procurando alguma forma de ver a palavra de Deus em ação, alguma forma de levar aquilo ali que está na Bíblia, que para algumas pessoas é só letra, levar aquilo ali para a prática dizendo assim, Jesus vive, Ele está vivo e Ele continua fazendo as mesmas obras, Ele quer me usar para fazer essas obras. É internalizar uma realidade bíblica. Isso. É porque Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Algumas pessoas constroem um patamar um tanto platônico, de forma que nós nunca conseguiríamos chegar próximo a um homem de Deus, seja João, a Pedro, a Paulo, um dos apóstolos, ou um dos discípulos, ou até mesmo com alguns personagens citados na Bíblia. Mas a gente percebe que o mesmo Cristo, quando Paulo escreve Romanos, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Paulo está perguntando, e não é uma pergunta, ele diz uma afirmativa, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e aí ele complementa. Isso significa que nós temos em nós o mesmo Espírito habitando em Jesus que o levou a vencer a própria morte. Exatamente. É essa a realidade. É isso que é muito atacado em alguns momentos também por determinadas posições teológicas? Sim, exatamente. Eu já vi muitos pregadores ou muitas linhas teológicas que elas excluem as pessoas. Parece que a Bíblia se torna um livro exclusivista. Não sei se eu posso usar esse termo, mas onde a pessoa vai ler e ela vai dizer assim, isso aqui foi muito legal, é maravilhoso, mas é para aquela... só na história. Foi só na história, né? É aquela coisa assim, a mesma coisa de você ler um gibi da Marvel, da DC Comics, que você olha aqueles super-heróis e fala assim, puxa, muito legal, mas eu não sou um super-herói. Puxa, muito legal, mas eu não tenho superpoderes. Então, muitas das teologias, elas parecem, ou elas querem tornar a Bíblia isso, um gibi de super-heróis. Você lê ali a história dos super-heróis e acabou. Sendo que a própria Bíblia, ela é inclusivista. Tiago, quando ele escreve a epístola dele, Tiago é um dos mais fortes, né, do Novo Testamento, ele é um exortador, ele tem uma palavra muito rude, muito séria, mas você pode ver que o próprio Tiago ele diz assim, Elias era um homem semelhante a nós. Ele orou e parou de chover, ele orou de novo e voltou a chover e ele conclui dizendo, e a oração do justo é muito poderosa em seus efeitos. Então, inclui. Você lê a Bíblia e inclui você. Você está ali, a sua história está ali, você está se vendo no espelho. É aquilo que o nosso pastor sempre gosta de declarar nos domingos antes da mensagem. Né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, carisma, e eu né, posso o que a Bíblia diz que eu posso. Exatamente. O aluno chega no carisma, ele faz praticamente 4 semestres. Isso. É dividido por semestre? Por semestre, isso. E ele tem o primeiro semestre, tem uma disciplina que é geral, o primeiro ano geralmente
é geral, o segundo é mais específico. Antigamente Isso. tinha até umas definições de ministério pastoral, hoje é tudo... Hoje é tudo junto. A gente colocou matérias mais específicas no segundo ano, né, de forma ministerial, mas a gente tem matérias que tocam cada área de ministério da igreja. A composição do carisma. Você é o diretor, mas também é professor. Isso. Você tem os seus auxiliares que trabalham com você, ainda que você tenha uma equipe pequena, mas todos são professores e trabalham também na parte administrativa. Isso. Nós temos alguns que trabalham na área administrativa que não são professores, mas a grande maioria, sim, é de professores e sem contar também os pastores voluntários, né? Como o Drummond, a Raquel, a Carol, que são pastores da nossa igreja, que também nos ajudam ali no dia a dia do seminário. E agora isso traz uma identidade. Por que eu estou perguntando isso? Porque você não tem uma direção que não participa. Ou seja, você é o diretor e também professor e também administrador. Isso. Então você está envolvido em praticamente todo o processo. Isso te deixa mais próximo das realidades do seminário. Sim, sim. Você percebe que as pessoas hoje, elas compreendem isso e acaba o seu exemplo sendo valorizado para levar conhecimento e experiência para eles, e com isso as pessoas se aproximam mais do ministério? Eu acredito que sim, até por causa dos testemunhos que eu tenho ouvido durante esses anos. Tem muitos alunos que chegaram ali e falavam assim, eu cheguei aqui no Carisma, ficava assim, o diretor, o Léo Capochinho, o pastor, e de repente eles me viam ali no dia a dia, porque eu estou ali com eles no dia a dia. Às vezes eles nem sabem que você é o diretor, né? Às vezes pega nem aqui para mim. Então eles vão vendo aquilo ali, o ministério vai se tornando algo simples. Eles Isso veem que eu sou uma pessoa da que está ali. igreja, né? Exatamente. Eles veem que a pessoa está ali, uma hora eu estou ali dando aula, mas outra hora eu estou ali com eles comendo um pão com manteiga e um café. Eu estou ali com eles carregando alguma coisa para uma conferência, carregando uma mesa, uma cadeira. Eles veem assim, puxa, isso é ministério? Eu falo, gente, isso aqui é ser pastor, isso aqui é ser ministro, isso aqui é estar envolvido. Eles dizem, então eu posso ser ministro também? Então eu posso também estar envolvido no ministério. Exatamente. Ô, Léo, eu gosto muito, é uma área que eu estudo, é uma área que eu já estudei muito, fiz praticamente 3 seminários diferenciados, dos mais antagônicos possíveis, pode dizer essa palavra. E eu percebi o seguinte, nós temos dentro da teologia 2 tipos de teólogos, aqueles que são chamados da arquibancada, e tem até um texto sobre isso, que são os que avaliam a situação e emitem os seus pareceres. E temos os chamados do caminho, que são aqueles que alinham o seu conhecimento teológico à prática. No slogan do Carisma você tem um seminário da palavra e do Espírito, com a proposta de servir a sociedade com as capacitações e dons que cada um recebe e é potencializado dentro da escola. Então, o Seminário Carisma, ele não visa que existem críticas inúmeras sobre seminários teológicos, que o menino ou o seminarista ou aquela pessoa que entra, ele é cheio de Deus, cheio de vontade, um coração doador, um coração grato, e de repente no final do primeiro ano de seminário, ele já está morrendo. Ele já não acredita mais no Mar Vermelho sendo aberto, ele não acredita mais na criação, ele já começa a duvidar da própria Bíblia, ele já começa uma série de interrogações que nem são teológicas, mas filosóficas, que o afastam da prática da fé dentro das suas igrejas. Existe essa preocupação no carisma? Os pastores até que nos assistem falam assim, eu quero enviar aos meus futuros seminaristas aqui, futuros pastores, para estudar em um seminário. O carisma oferece essa possibilidade de que isso não aconteça e esses líderes podem ficar tranquilos? Sim, com certeza. É bom para você tranquilizar o pastor Márcio, né? A gente trabalha muito a questão da espiritualidade. É uma área para a gente que ela é inegociável, que o aluno ele não se esfrie da fé. Então, por isso que a gente sempre trabalha numa corrente que é chamada de teologia bíblica ou teologia e também de teologia prática, que é conhecer a Bíblia, conhecer os princípios bíblicos, mergulhar a ponto de incendiar o coração dos alunos. Por isso que ali no Carisma a gente não tem muita abertura para professores que são mais críticos da Bíblia do que pessoas que amam a palavra. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que eu preciso fazer para dar aula no Carisma? Eu quero ser professor do Carisma, já fiz seminário, sou formado, queria dar aula. O que eu preciso fazer? Você quer meu currículo? Eu falo, não, o currículo não adianta para a gente. Porque o que a gente quer são pessoas que amam a palavra de Deus. Pessoas que, claro, elas têm que ter uma base, elas têm que ter um conhecimento, mas elas têm que amar. Uma prova disso, por exemplo, é a pastora Silvia.
Pastora Silvia, ela é uma mulher assim que conhece de teologia profundamente. Foi a tem primeira um vez que eu chorei conhecimento em uma aula. maravilhoso. Maravilhoso. Ela é uma estudiosa da teologia, assim, que é algo maravilhoso. Mas não tem como você assistir uma aula dela de história da igreja e ficar normal. E ser algo frio, e ser algo assim que vai te derrubar, não. Aquilo incendeia o seu coração, faz você chorar, você fica amando a Deus, amando a igreja mais ainda. Ou seja, no término de 2 anos de um seminário Carisma, você sai mais apaixonado por Jesus e muito importante ressaltar isso, honrando o pastor local. Exatamente. E amando a igreja local. A gente dá 3 ênfases lá. Primeiro, a ênfase do caráter, a ênfase de ser cheio do Espírito Santo e a ênfase também da palavra, da fidelidade à palavra. O caráter vai tocar em vários pontos. Um deles é esse, é você ser fiel à sua igreja, você ser fiel ao seu pastor. O aluno que vem de outro estado, de outra cidade, a gente fala, volte para a sua igreja, dê fruto na sua igreja, sirva a sua igreja. Você não está voltando para colocar diploma na cara de ninguém, você está voltando para lá para limpar o chão, você está voltando para lá para lavar os pés das pessoas, é para isso que você vai. E se alguém te der a oportunidade de pregar, você prega. Então o caráter vai tocar muito nisso, de ter uma vida de santidade, uma postura correta. A palavra, né, ser firme na palavra, ou seja, não se desviar da palavra de jeito nenhum. Por mais que você pode ler livros maravilhosos, você pode ler comentários maravilhosos, mas o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz e ponto final. E, na dúvida, fica com a Bíblia que ela é a verdade e ponto final. E o Espírito Santo, não existe como a pessoa viver a vida cristã sem o Espírito Santo. D.L. Moody, que foi uma pessoa que não era nem tão carismática assim, né, nem tão pentecostal assim, ele mesmo dizia que é impossível uma pessoa viver a vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.